Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edson e hoje, dentro da disciplina de Introdução à Contabilidade, vamos dar sequência ao conteúdo Grupos de Conta do Balanço Patrimonial. Vamos fazer a correção dos exercícios da nossa última videoaula. Espero que você esteja bem e faça um bom proveito deste conteúdo. Na aula anterior, deixamos essa atividade como exercício para que então fosse resolvido. Então temos aqui o primeiro exercício, fala-se quais são as regras básicas que orientam a distribuição das contas no balanço patrimonial e explique, o significado de cada uma delas. Então nós temos duas regras básicas que vamos orientar na hora de classificarmos as contas dentro do balanço patrimonial. A primeira é o prazo e a segunda é o grau de liquidez. O que seria isso? Então quando nós falamos em prazo em contabilidade, ele pode ser curto prazo ou longo prazo. Então, curto prazo é aquele montante que a empresa espera a recuperar, no caso de um ativo, ou que ela espera liquidar, no caso de um passivo, até o final do exercício seguinte. Então, tudo que for vencer até o final do exercício seguinte, na contabilidade, classificamos como curto prazo ou circulante. O outro prazo é o longo prazo. O que é isso? É o montante que a empresa espera recuperar, está no ativo, ou que ela espera liquidar no seu passivo após o final do exercício seguinte. Então é o ativo não circulante e no caso do passivo, passivo não circulante. Não circulante, longo prazo, circulante, curto prazo. Então a primeira regra que nos orienta na hora de classificarmos a conta, nós temos que identificar nas contas se ela é curto prazo, se ela é longo prazo. A segunda regra nos fala da liquidez. O que é a liquidez em contabilidade? Na economia, É a velocidade e a facilidade com que um ativo se transforma em dinheiro ou então que ele vai ser, o passivo vai ser exigido. Então, qual que é a velocidade, qual que é a facilidade que ele vai se tornar dinheiro? Então, no ativo, as contas são dispostas, elas são classificadas, elas são elencadas em ordem decrescente de grau de liquidez. Ou seja, no ativo eu vou classificar primeiro as contas que já são dinheiro e depois aquelas que vão se tornar dinheiro mais rapidamente. Aquelas que vão se tornar dinheiro mais lentamente vão então ficar no final no grupo não circulante. Já no passivo, as contas elas são dispostas em ordem decrescente de grau de exigibilidade. O que é exigibilidade? No vencimento, ela será exigida pelo seu credor. Então, eu vou classificar no passivo as contas que vão vencer mais rapidamente, no passivo circulante, curto prazo, e depois as contas de mais longo prazo, que estão no passivo não circulante, aquela exigível a longo prazo. Elas vão ser exigidas, numa ordem decrescente de exigibilidade. Então a primeira questão era simples, eu tinha que falar quais são as regras que vão me orientar a disposição, a classificação das contas no balanço patrimonial e falar um pouco sobre cada uma delas. Quais são as regras, recapitulando, prazo e grau de liquidez. Correto? O segundo exercício, ele trazia aqui um elenco de contas, onde eu tinha que classificar o grupo e o subgrupo, no caso da conta se ela tiver um subgrupo, dentro do ativo e passivo. Então nós tínhamos aqui um exemplo, e nas contas demais eu teria que só classificar conforme este exemplo. A primeira conta aqui no exemplo era máquinas e equipamentos. Então eu, como estudei, eu assisti a videoaula lá do professor Edson, que falou sobre o grupo de conta. Eu sei que no ativo eu tenho circulantes, são aqueles ativos de curto prazo que vão ser geridos na atividade da empresa ali de curto prazo. Eu sei que ele tem ativo não circulante, aí tem realizável a longo prazo, investimento, intangível, imobilizado, intangível. Então eu sei os grupos de conta que compõem, já estudei. Então, sabendo a que grupo pertence, me acordo no passivo, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido. Eu sabendo essa classificação, fica fácil então eu classificar as contas aqui. Então aqui, máquinas e equipamentos. Primeiro, eu sei que ele é um ativo não circulante, porque máquinas e equipamentos eu não compro para revender, porque a atividade dessa empresa não é de revenda de máquina, a não ser que a atividade dela fosse a revenda de máquina. Então é um bem que vai ser utilizado na operacionalidade da sua atividade principal. Então ele é o quê? Um ativo não circulante, porque ele é longo prazo. Ele é um imobilizado. Por que imobilizado? Porque vai ser utilizado na atividade principal dessa empresa.
máquinas e equipamentos. Segundo esse exemplo, eu teria que fazer os demais. Então tem aqui, ó, mercadorias para revenda. Como que eu classifico? Ó, mercadorias para revenda. Comprou, então o que? É um ativo circulante no grupo estoque e classifico o nome da conta, que é mercadoria. Porque em estoque eu posso ter mercadoria, posso ter produtos, posso ter materiais, dependendo da atividade que a empresa estiver desenvolvendo. Então a classificação é essa: ativo circulante, estoque, mercadorias. Veículo para entrega. Então a atividade da empresa, ela precisou de um veículo para fazer essa entrega. Então eu sei que não é para revenda esse veículo, vai ser usado na operacionalidade da empresa. Então é um ativo não circulante, ele é imobilizado, porque o imobilizado eu utilizo na atividade operacional da empresa e na conta veículos. Participação em outra companhia. Então não faz parte da atividade da empresa comprar ações, comprar participações em outra atividade. E esse tem um caráter permanente, então não é curto prazo. Então, ativo não circulante no subgrupo investimento e participações societárias. Então, por que investimento? Porque não faz parte da operação dela. Então, é investimento classificado. Software para uso da empresa. Então, eu sei que é um ativo não circulante, que vai ser utilizado na operacionalidade da empresa. Por que ele é um intangível? O intangível é um bem incorpóreo. Você tem um sistema, ele está aqui ó, no seu computador, você utiliza, mas ele não tem corpo físico. Ele te auxilia na sua gestão, na sua contabilidade, mas ele não tem corpo físico. Então, ativo não circulante, intangível, software. A última aqui do ativo, contas a receber com vencimento daqui a 36 meses. Então, nós já estudamos a questão do prazo, eu sei que 36 meses é longo prazo. Logo, então, ele é o quê? Um ativo não circulante, no subgrupo realizável a longo prazo, na conta contas a receber. Então, contas a receber eu posso ter ela no ativo circulante, com prazo menor no final do próximo exercício, e posso ter também ela no longo prazo, aquelas contas que vão vencer após o final do próximo exercício. Certo? No ativo essas contas, e aí temos também no passivo, tinha esse exemplo aqui, ó, reconhecimento de contas de água e luz do mês. Então, quando a contabilidade faz o reconhecimento, ela contabiliza e gera um passivo. Passivo circulante, contas a pagar, porque contas de água e luz não vão vencer no longo prazo, ela vence no máximo no mês seguinte. Então, passivo circulante, obrigação de curto prazo, contas a pagar. Reconhecimento de imposto de renda a ser pago, também não é obrigação de longo prazo. Uma dica, quando o bem ali não traz o prazo, você classifica no curto prazo. Então, eu sei que imposto de renda a pagar é um passivo circulante, obrigação de curto prazo, e classifico como imposto de renda a pagar. Salário dos funcionários a ser pago, também uma obrigação de curtíssimo prazo, vence no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, passivo circulante, salários a pagar. Financiamentos de uma máquina a ser pago daqui a 24 meses. Ó, veja bem, daqui a 24 meses, então vai ultrapassar o final do próximo exercício. Mesmo que tiver comprado em janeiro desse ano, até o final do próximo exercício dá apenas 23 meses, então 24 ultrapassa. Então é um passivo não circulante, né? Vou classificar lá no exigível a longo prazo como financiamentos a pagar. Empréstimos bancários a ser pago daqui a 11 meses. Ó, 11 meses vai ser inferior ao final do próximo exercício. Então, é um passivo circulante na conta empréstimos a pagar. Então, era do exercício 2 aqui, para a gente poder classificar as contas conforme aquele exemplo ali. O exercício 3, ele trazia aqui os grupos de contas e um elenco do outro lado para que você pudesse, então, relacionar as colunas conforme a numeração. E depois montar o balanço patrimonial aqui da Companhia Moderna na data de 31/12 do ano 2019. Então eu tenho aqui a primeira conta, exigível a longo prazo, ele faz parte de qual? Ativo circulante, não circulante, passivo, então é exigível a longo prazo, vai ser exigido, é uma obrigação. Como é longo prazo, então ele é um passivo não circulante. Passivo não circulante é o número 4. Disponibilidade, dinheiro, caixa, então é um ativo, é um bem de curto prazo, ativo circulante, número 1. Realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo, quer dizer, eu vou realizar, eu vou receber no longo prazo. Então, é um ativo, mas ele é de não circulante, longo prazo. Intangível, ele é um bem incorpóreo, mas faz parte do não circulante, ativo não circulante.
Capital é aquele capital que o sócio integralizar na empresa para a sua atividade, então ele faz parte do patrimônio líquido, é o número 5. Fornecedores, então aquele fornecedor que me vendeu a mercadoria a prazo, que está financiando o meu giro de mercadoria, então é uma obrigação, então logo ele é um passivo circulante. Fornecedor não traz o prazo, como nós falamos na dica anterior. Salários a pagar, também é uma obrigação que eu tenho para com o meu colaborador, no quinto dia útil está sendo pago. Então, passivo circulante, número 3. Estoques é a mercadoria que foi comprado para revenda, ou produto, ou material. Então, ativo circulante, estoques, número 1. Máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos que vão ser utilizados na operação da empresa. Então, eu vou classificar como ativo não circulante, lá no subgrupo imobilizado. Investimento. Então, a empresa foi lá e fez investimento de caráter permanente, então ele logo um prazo. O que é o investimento? Uma participação societária, a empresa foi lá e adquiriu alguma obra de arte, algum edifício, alguma torre, algum bem que não vai ser utilizado na atividade operacional da empresa. Então, tem caráter permanente, longo prazo, então ativo não circulante, subgrupo investimento, porque não vai ser usado na atividade operacional da empresa. E a última aqui, lucros. Os lucros são aqueles em função da atividade operacional da empresa, ela comprou, vendeu e o resultado foi lucro. Esse lucro vai acrescentar, vai somar o meu patrimônio líquido, ele vai aumentar o meu patrimônio líquido. Então a conta lucro faz parte do PL, patrimônio líquido número 5. Classificamos aqui e aí era pedido então que, segundo essa classificação, eu montasse um balanço patrimonial. Como eu já sei a classificação das contas, sei os grupos que pertencem a cada um, então eu vou classificar essas contas dentro do balanço patrimonial. O balanço patrimonial fica assim montado após a classificação. Então, eu tenho que observar aqui na hora de classificar, aqui eu já sei o que é ativo circulante, o que é não circulante. Agora, na hora de eu classificar aqui, eu tenho que colocar em ação aquelas duas regras básicas na hora de classificar aqui, que é o prazo e o grau de liquidez. Então, o primeiro aqui no meu lado esquerdo do balanço é o ativo. Ativo circulante, que é o curto prazo. Quais são as regras que orientam a classificação? O prazo e o grau de liquidez. Prazo, primeiro vem o curto prazo, circulante, e depois vem o longo prazo, o não circulante. Qual que é a segunda regra? Liquidez, o que já é dinheiro, porque vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Então, disponibilidade já é o dinheiro que está ali. Então, nessa conta de disponibilidade está o caixa, está o saldo de banco, aquelas aplicações de curtíssimo prazo. Então, essa é a mais líquida dentro do balanço patrimonial. Então, R$400, disponibilidade. Depois, naquele exemplo, nós só tínhamos ali no ativo circulante a conta estoques. Então, R$200. Total de circulante, somos 400 mais o 200, então já tem o total do primeiro subgrupo aqui dentro do ativo, que é 600. Então, o meu circulante, o meu curto prazo nessa empresa moderna era de 600. Logo após, eu vou classificar então o ativo não circulante. Eu sei que o não circulante ele classifica em 4 grupos: realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e o intangível. Então, eu só tenho que classificar conforme o exemplo anterior. Então, eu tenho lá, realizava a longo prazo, tinha 800, o investimento, 500, imobilizado, tínhamos lá máquina e equipamento, 300, classifico aqui, e o intangível, 500. Somado aqui, 800 mais 500 mais 300 mais o 500, deu 2.100. Então, aqui do lado ativo, eu tenho 2 subgrupos. 600 no circulante e mais 2.100 no não circulante. Vai me dar um total aqui do ativo de 2.700. Então, fechei aqui meu lado do ativo com 2.700. Essas informações saíram daqui, desse exercício, onde a gente relacionou as colunas aqui para classificar. Sobraram, então, as contas de passivo. Passivo aqui na minha direita, então vou classificar da mesma forma. Vou observar aquelas duas regras lá. O prazo, circulante, curto prazo primeiro, e não circulante, longo prazo. E aqui eu vou observar o que? O grau de exigibilidade, o que vai vencer mais rapidamente e depois o que vai vencer mais lentamente. Então, ó, primeira conta dentro do passivo circulante, salários a pagar, é uma das contas mais líquidas, que no máximo no quinto dia útil já está sendo pago a folha aos colaboradores. Então, salários a pagar 400. Fornecedores, como não foi definido o prazo lá, então fornecedor é uma conta de curto prazo, 600.
Então, 400 do salário mais 600 do fornecedor deu R$1.000. Esse é o total do passivo circulante, as obrigações de curto prazo. Depois vem passivo não circulante. Aí eu tenho lá exigível a longo prazo, as dívidas, as obrigações que vão ser exigidas no longo prazo. Tinha lá R$1.000. Total do não circulante só tinha R$1.000, então R$1.000. Aí eu tenho um total geral do passivo. Eu pego o total do circulante 1.000 com o total do não circulante 1.000. Então o total geral do passivo aqui da Companhia Moderna era R$2.000. Feito isso aqui, eu vou então para o patrimônio líquido. Nós tínhamos lá o saldo da conta capital, 500, e o saldo de lucros acumulados, 200. Somados aqui, o meu patrimônio líquido aqui é 700. Recapitulando lá atrás, que nós entendemos a equação fundamental do patrimônio, se eu pegar o total do meu ativo, 2.700, e descontar as obrigações que eu tenho para com terceiros, 2.000, vai sobrar quanto? 700. Esse é o patrimônio líquido. Caso a empresa fosse liquidar, vou parar as atividades hoje, o que sobraria como patrimônio líquido? R$700. Ela pegaria o total dos bens e direitos, 2.700, liquidaria as obrigações para com terceiro e sobraria um capital próprio aqui de 700, que é o patrimônio líquido. Então esse foi o exercício número 3, onde nós relacionamos as contas e depois montamos o balanço já com seus respectivos grupos aqui, observando as duas regras básicas, prazo e grau de liquidez, e classificando as contas já dentro dos seus subgrupos. Tinha dúvida aqui? Volto lá na videoaula anterior, assisto a aula explicando cada grupo desse aqui, o que faz parte de cada grupo, o que cada um representa. Volta lá e assiste novamente. O exercício 4, nós tínhamos aqui para que fosse estruturado um balanço patrimonial com a classificação correta das contas em seus respectivos grupos da companhia MS Varejista, que apresentou os seguintes saldos no dia 31/12/2019. Então, você verifica aqui que você vai pegar exercícios, seja em concurso, seja em livro, seja aonde você estiver fazendo, você vai observar que as contas vão vir todas assim, ó, todas aglomeradas, né? Um período em que a gente está vivendo um período de afastamento, onde não tem aglomeração, mas os exercícios são assim mesmo, vêm todas aglomeradas para que você possa então identificar e classificar de forma correta. Então, qual é o primeiro passo? A minha dica aqui, ó, tá no slide seguinte. O que eu faço? Eu separo elas e eu vou classificando na frente da conta já que grupo que ela pertence, ó. Por exemplo, aplicações financeiras. Peraí, aplicação é um direito, então é um ativo. Como é uma aplicação financeira, ela é circulante, ela vai estar no curto prazo, ativo circulante, aplicação financeira. Contas a receber, não tem um prazo, é um direito, um ativo circulante. Então já vou classificando aqui, vai ficar mais fácil a hora de eu montar o balanço, para me estruturar ele. Títulos a receber daqui a 18 meses. Verifica lá que ele falou que o balanço vai ser fechado 31/12. Então, se já está fechando o balanço 31/12, até 31/12 de 2020 vão ser 12 meses. Então, logo, esse título que vai receber daqui a 18 meses vai ser um ativo não circulante, né, que é o realizável a longo prazo, então vai ser de longo prazo, um ativo não circulante realizável a longo prazo. Fornecedor a pagar daqui a 14 meses, mesma regra. O curto prazo aqui vão ser só 12 meses. Então, é um passivo não circulante. Estou usando a sigla aqui porque você já vai acostumando, ó, passivo não circulante, PNC, e exigível a longo prazo, que ele vai vencer daqui a 14 meses. Salários a pagar. Salários a pagar é uma obrigação, logo é um passivo, como já vai vencer no mês seguinte, é passivo circulante. Caixa é a disponibilidade, o dinheiro em caixa, então é um bem ativo circulante. Impostos a pagar, então aquilo que eu tenho para pagar vai ser me exigido. Então, não tem o prazo de vencimento, e impostos geralmente vencem no mês seguinte. Então, passivo circulante, obrigação de curto prazo. Lucros acumulados, então, decorrente das operações, resultaram em aumento de PL. Lucro acumulado é uma conta de patrimônio líquido. Contas a pagar, então, lá no contas a pagar tem lá R$100, não tem o prazo, então eu sei que é uma obrigação, é um passivo e é circulante porque vai vencer até o final do próximo exercício. Obras de arte, então nós verificamos aqui que essa empresa é CIA-MS Varejista, então não faz parte da atividade dela comprar obras de arte. Então, obras de arte não faz parte da operação.
Então eu vou classificar como é um investimento de caráter permanente, um ativo não circulante, no subgrupo investimento. Investimento. Então eu vou classificar aqui no subgrupo investimento. Por quê? Não faz parte da empresa ficar comprando obras de arte. Sobrou um dinheiro, resolveu lá, comprou, é um investimento de caráter permanente. Capital, então nós temos aqui o capital, 34 mil, aquele capital que só se integralizar na empresa, então ele fica lá no patrimônio líquido da empresa. Móveis e utensílios, então móveis e utensílios, ele não comprou para revenda, então vai fazer parte da operação da empresa, logo é um ativo não circulante no subgrupo imobilizado, que vai ser utilizado para a atividade principal da empresa. Estoques, então os estoques que ele comprou para revenda, então é um bem, é um ativo e é circulante, que vai estar em constante giro dentro da empresa. Provisão para férias a pagar, então provisão a pagar, tudo que é a pagar é passivo. Férias, então, é curto prazo, já vence aí no curto prazo, passivo circulante. Financiamentos bancários com vencimento daqui a 30 meses. Então, veja bem, já sei que é uma obrigação, é um passivo, como que é 30 meses, é não circulante, porque ele é um exigível de longo prazo, vai vencer a longo prazo, vai lá em financiamentos a pagar. Marcas e patentes. Então, marcas e patentes. Então, ela tem lá... É um ativo não circulante, marcas e patentes não tem existência física, não tem corpo físico, é incorpóreo, né? Então é intangível, um ativo não circulante, intangível, embora vá ser utilizado na atividade principal da empresa, não é imobilizado porque não existe um corpo físico. Então a diferença entre o imobilizado e o intangível, ambos vão ser utilizados na atividade operacional da empresa. O imobilizado tem existência física, ele é corpóreo, e o intangível não. Veículos para a logística da empresa, olha aqui o imobilizado. Então, o veículo, existência física. Então, ele foi comprado não com a intenção de vender. Então, ele é um ativo não circulante, ele tem caráter permanente e vai estar no subgrupo imobilizado. Então, perceberam aqui que eu dei um enter aqui em cada conta, classifiquei e já sei, então, quais são os grupos de conta. Aí fica mais fácil na hora de estruturar aqui. Agora, na hora de estruturar, eu tenho que observar aquelas regras. O que vem primeiro? O circulante, que já foi formado esse formulário, com circulante aqui, com não circulante aqui. Ó, passivo circulante, passivo não circulante. Como que eu vou classificar aqui? É só observar outra regra, o grau de liquidez. Primeiro eu vou colocar o que é dinheiro, para depois colocar o que vai se tornar dinheiro mais rapidamente. Então, dentro dessas contas que eu vim classificando aqui atrás, qual que é a mais líquida aqui? Ó? É o caixa, porque o caixa já é dinheiro. Então tinha 900 no caixa, depois vem as aplicações financeiras, que são de curto prazo, já se tornam dinheiro rapidamente, tem uma liquidez, já vai saque automático. Contas a receber, porque você já vendeu o seu estoque, já gerou contas a receber, ela é mais líquida que o próprio estoque. Depois vem os estoques. Então, quando eu somo aqui essas contas que estão aqui classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez, eu tenho um total de ativos circulantes de 11.850. Então, eu observei o prazo e o grau de liquidez. Classifiquei o que era dinheiro e depois o que ia se tornar dinheiro mais rapidamente. Depois vem as contas de longo prazo. Então, no longo prazo, eu tenho primeiro as realizáveis a longo prazo. São os títulos a receber daqui a 18 meses. Então, 5 mil aqui, longo prazo. Depois vem os investimentos. Então, temos lá obras de artes, 3.660. Imobilizados, bens que são corpóreos e vão ser utilizados na atividade operacional da empresa. Então tem móveis, utensílios e veículos, 3.500 e 18, respectivamente. E depois eu tenho um intangível, também vai ser utilizado na atividade operacional da empresa, mas são incorpóreos, marcas e patentes, 15 mil. Quando eu somo aqui, realizava a longo prazo, investimento, imobilizado, intangível, eu tenho um total de 45.160. Esse é o total do não circulante. Quando eu pego o total do circulante, 11.850, mais total do não circulante, 45, então eu tenho um total geral do ativo de 57.010. Esse é o meu total do ativo. A mesma coisa, então, voltando lá no exercício, já está classificado, eu vou procurar quais são os passivos circulantes. Então, aqui na hora de estruturar, eu vou classificar prazo, vou colocar primeiro o circulante e depois o não circulante. Curto prazo, longo prazo. E vou observar aqui a liquidez, mas na ordem decrescente de exigibilidade, ou seja, o que vai vencer rapidamente e depois o que vai vencer mais lentamente.
Então classifica aqui salários a pagar, 2.250, contas a pagar 100, impostos a pagar 900, férias a pagar 1.000. Tudo isso aqui vence no curto prazo. Quando eu somo aqui esses valores que estão no circulante, eu tenho o total do passivo circulante 4.250. Essas são as obrigações para com terceiros que vão vencer no curto prazo, passivo circulante. Eu tenho as obrigações para com terceiros que vão vencer no longo prazo, que é o exigível a longo prazo. Exigível por quê? No vencimento vai ser exigido. Então eu tenho fornecedores a pagar daqui a 14 meses, então 2.000, e financiamentos bancários daqui a 30 meses, 15.000. Somados, então, 2 mais 15 deu 17.160. Quando eu somo as obrigações de curto prazo, 4.250, com as obrigações de longo prazo, 17.160, eu tenho o total geral do passivo de 21.410. Então, 21.410 eu estou sendo financiado por terceiros, 4.250 com vencimento no curto prazo e 17.160 terceiros me financiam no longo prazo. Esse é o total do meu financiamento que eu tenho por parte de capital de terceiros. E por último, então, sobraram lá atrás as contas do patrimônio líquido, que é a conta capital, 34.000, e os lucros acumulados, 1.600, que somado deu 35.600. Então, quando eu somo o total geral do passivo, 21, com 35.600 do PL, eu tenho um total do P mais PL desse lado de 57.010. Observa que a igualdade é a igualdade dos dois lados. Exatamente por isso que chama balanço patrimonial, balanço equilíbrio do patrimônio. Então, meu conjunto de bens e direitos é igual às minhas obrigações. Obrigações para com terceiros no passivo, obrigações para com sócio, capital próprio no patrimônio líquido. Então, chegamos ao final deste exercício. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda, pode assistir a videoaula anterior, mande também lá na nossa classe virtual, mande lá seu comentário, suas dúvidas. Esse material está no YouTube também, acessa lá, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, né, e nos acompanhe pelas redes aí. Espero que você esteja bem, espero que você esteja se protegendo neste momento. Eu creio que a gente já está perto do final dessa fase difícil aí, todos estamos aí sofrendo com essa situação, mas também está sendo geradas novas oportunidades. Espero que você esteja aproveitando essas oportunidades e aproveitando esse tempo para investir no seu conhecimento. Um forte abraço, conte comigo, estamos juntos aí.